Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Aos Romanos, capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Podeis assentar. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos, é uma das cartas que menos parece uma carta. Nós sabemos ser uma carta pelo introito, pela introdução, pela despedida, onde ele faz alusão a pessoas específicas de Roma. Mas a estrutura é tão bem dividida, é tão didaticamente feita, que nós vemos nela um verdadeiro tratado de conhecimento acerca da nossa salvação. Por exemplo, Paulo, seguindo uma lógica implacável, ele começa no capítulo de número 1, mostrando os pecados que os gentios, os povos que não eram de Israel, que não haviam recebido como Israel a lei mosaica, a lei de Moisés. Ele vai mostrando como esses povos viviam dissolutamente, como toda sorte de pecado, depravação, ambição, orgulho, altivez, infidelidade, esteve nesses povos que cultuavam outros deuses, mesmo vendo pela criação um testemunho evidente de um Deus único e não material. E Paulo faz isso para concluir que os gentios são transgressores da lei de Deus, dentro da luz que eles possuem pela natureza. Eles já por ela são transgressores, porque não corresponderam a ela, mesmo desconhecendo a lei de Moisés, o que tinham em suas consciências, o que poderiam saber pela observação do mundo criado, não os conduziu por bom caminho. E então no capítulo de número 2, Paulo começa a falar dos judeus, mostrando que eles tiveram sim o conhecimento da lei de Moisés, mas eles que eram tão zelosos por ela, que se distinguiam dos gentios, dos demais povos, dizendo possuí-la e serem a ela obedientes,
eram, na verdade, hipócritas. Obedeciam parcialmente, obedeciam estrategicamente para receberem aplausos, para se orgulharem de sua moralidade, mas eram de igual modo transgressores. Paulo chega à seguinte conclusão, no capítulo 2, versos 11 e 12: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, os gentios, os não-judeus, que não tinham a lei de Moisés, sem lei também perecerão. Paulo não diz que eles podem ser inocentados por não terem tido a lei. Sem lei pecaram e sem lei perecerão. Porque um pouco mais adiante, no versículo 14, Paulo vai dizer que eles têm a lei de Deus escrita em seus corações, que a consciência denuncia atos transgressores, e que quando eles episodicamente, estrategicamente, conformam sua conduta ao que diz a lei de Deus, mostram conhecê-la, saber que ela existe, muito embora não tivessem a revelação, tinham-na inscrita em seus corações, tinham-na desvelada às suas consciências, e portanto eles transgrediram o que poderiam conhecer. Os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, os judeus que tiveram o conhecimento dela, pela lei serão julgados. Depois de fazer uma descrição dos pecados dos gentios, dos pecados dos judeus, Paulo então vai concluir que todos estão sob juízo divino. Aos Romanos 3 ele diz no verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mais adiante no verso 23 ele é conclusivo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, judeus, gentios, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a única forma de salvação não é por intermédio de obras, pelo contrário, nossas obras nos condenam, nossas obras revelam que somos pecadores. Mas a única forma de salvação está no que fez Jesus. Por isso diz no verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O termo justificados na carta aos Romanos é um termo judicial. É sabido que em Roma o direito muito avançou, que a linguagem jurídica permeava as instituições. Justificado para Paulo quer dizer aquele que é inocentado das acusações, aquele que é absolvido da sentença condenatória, aquele que a acusação não prosperou contra ele. E ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Que redundância! A única forma de sermos justificados diante de Deus, ou seja, de não sermos condenados, mas sermos absolvidos, é de forma gratuita pela graça de Deus. A redundância está nessa expressão, gratuitamente por graça. Porque há a ideia na mente de alguns religiosos que se professam cristãos de que a fé seria necessária para que fôssemos salvos, mas que nós precisamos também colaborar de alguma maneira, através das nossas obras, como se a salvação fosse parcialmente uma obra da graça de Deus e parcialmente uma determinada medida de esforço que teríamos alcançado. Ou seja, para alguns, a graça de Deus não é a que salva por inteiro, é aquela que suplementa o que faltou para a salvação. Como se a graça aceitasse obras que por si mesmas não seriam suficientes, mas
ela desse um crédito, e então nós completamos apenas o restante com as obras. Mas esta posição está equivocada. A salvação não tem a nossa colaboração. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o pecado atingiu o homem tão gravemente, corrompeu sua natureza tão profundamente, que mesmo suas obras chamadas de boas são deficitárias, são lacunosas, não tiveram a perfeição requerida por Deus, que as quer que sejam feitas de todo coração, alma e força em direção a Ele, amando-o de todo coração, alma e força. Qualquer tentativa de trazer da obra uma autogratificação, alguma coisa que nos homenageie, seja na reputação, no reconhecimento, já corrompe a obra, porque ela deixa de ser feita inteiramente por amor a Deus, e tem alguma coisa nossa junto com ela. Portanto, os homens caídos, mesmo em suas melhores obras, eles têm o elemento de corrupção. Não há, portanto, como o homem satisfazer a Deus através das obras. É verdade que um crente já salvo, nascido de novo, regenerado, tendo em si a habitação do Espírito Santo, ele pratica obras no outro nível, porque ele, subjugado pelo Espírito Santo, entregue ao domínio do Espírito Santo, se ausenta de todo o egoísmo e pratica uma obra em santidade. Mas esta obra não merece a salvação, porque o que nós vamos mostrar aqui é que quando o crente está praticando essa obra, ele já foi salvo através da fé, unicamente pela fé. E mesmo se nós fôssemos levar em conta a vida de um crente que já é capaz de praticar uma obra com a ajuda do Espírito Santo para ser movida a um amor e devoção inteiro a Deus, mesmo este crente, em alguns momentos de sua vida, pode ser trôpego por falta de vigilância. E mesmo depois de crentes, nunca poderíamos comparecer diante de Deus através das nossas obras. Não há base bíblica para falar de um pretenso purgatório, onde contas não quitadas venham a ser quitadas por nós mesmos. É mais uma coisa, o purgatório, que faz com que o homem seja o responsável por sua própria salvação, o que é uma inverdade. A Bíblia nos ensina que a salvação está em Cristo e na cruz, suficientemente. Por isso que aqui diz que fomos ou somos justificados gratuitamente por graça. Não é somos justificados por graça através de obras que representaram o melhor esforço que praticamos. Não é que somos salvos por graça, mas o que faltou pagar, pagamos no purgatório. Nós somos justificados gratuitamente por graça. Talvez a Bíblia nem precisasse falar assim, bastaria dizer somos justificados pela graça. Mas para que ninguém ache que a ideia de sermos salvos pela graça possa conviver com alguma colaboração e mérito humano, ela é redundante e diz gratuitamente por graça. É graça por inteiro. E diz assim, versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é o preço pago de um resgate que Jesus pagou na cruz. O que nós não poderíamos pagar, Jesus pagou. A dívida que não poderíamos saldar, Jesus saldou. Nós somos justificados não por algo que haja em nós, mas por algo que há nele, pela redenção que há não em nós, mas que há em Cristo Jesus. Antes de continuar a leitura do texto lá de Romanos, que estava há pouco lendo, veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Note como a Bíblia é excludente. Se a salvação é pela graça, não poderá ser pelas obras. Porque se tiver obras no meio, então já não é mais pela graça. Aí ele continua: se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ele diz indo e voltando. Se é pela graça, não é pelas obras, senão graça não é mais graça.
Se é pela obra, não é pela graça. Se não obra, não é mais obra. Então nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Voltando lá para Romanos 3, agora seguindo a leitura que eu estava, versículo 25. Depois que ele diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ele diz: ao qual Deus, ou seja, referindo-se a Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Deus propôs Jesus na cruz para ser aquele que iria aplacar sua ira, satisfazer sua justiça, derramando seu sangue por nós. E nós temos um Deus propício a nós, através da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A conclusão do verso 28 é definitiva. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Nós somos justificados crendo em Jesus Cristo, como único e todo suficiente Salvador. Para dar um exemplo concreto disso que Paulo está ensinando, ele toma a história de Abraão. Foi uma Bíblia perfeita, irmãos. Depois de uma apresentação didática de que o homem é justificado por graça mediante a fé, para que nós não fiquemos só com uma coisa teórica, Paulo apela para uma figura concreta, para uma história narrada no livro do Gênesis, a história de Abraão. A seleção de Abraão tem uma razão de ser. Foi a Abraão que foi prometida a vinda do Messias através de sua descendência. Foi de Abraão que veio a nação de Israel. Abraão, na medida em que soube sobre o Messias que vinha de sua linhagem, ele ouviu o Evangelho na forma de uma promessa. E portanto Abraão se torna uma figura ilustrativa para muita coisa. Até porque ele é conhecido no registro sagrado pela exemplaridade de sua fé, principalmente no momento em que esteve disposto a sacrificar o próprio filho Isaque para atender ao que Deus havia lhe pedido. No final, isso não ocorreu, ele não imolou o filho, porque Deus apareceu, Deus através de seu anjo o impediu e disse: não precisa, agora sei que temes a Deus. E diz aqui o texto, Romanos capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Paulo fala como um judeu, cuja ancestralidade está em Abraão. Então ele pergunta, o que Abraão alcançou? O nosso pai, segundo a carne. O que a Bíblia diz que ele alcançou diante de Deus? No verso 2 ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. É interessante essa passagem, porque Paulo está dando a entender que tem uma forma pela qual nós podemos dizer que Abraão foi justificado pelas obras, mas em relação a essa forma, ele não pode se gloriar diante de Deus. Note o que ele diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Tem uma forma pela qual Abraão foi tido como justo. Nós, seres humanos, reputamos Abraão como um homem justo, pelo que vemos de sua história. Através das suas obras, através do seu exemplo, nós o consideramos um homem justo. Ele, pelas suas obras, justificou-se diante de nós como uma pessoa idônea e justa. Mas essas obras que causam para nós admiração não seriam suficientes para ele merecer o favor de Deus. Se ele pode dizer que foi reconhecido como justo entre os seus amigos por sua vida idônea e fiel a Deus, esta fidelidade a Deus que os outros puderam reconhecer não era suficiente para ele merecer o favor de Deus. Diz então o texto no versículo 3,
Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Diante de Deus, ele foi justificado porque creu em Deus, creu na promessa do Messias, creu no Salvador que viria, não por suas obras. O versículo 2 é importante, irmãos, quando fala: se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Porque nós sustentamos que todo aquele que é justificado diante de Deus, não por obras, mas pela fé, ele também amanhã será reconhecido como justo pelos homens, porque ele terá uma vida transformada através da sua fé. Aquele que hoje é justo diante de Deus pela fé, amanhã também será reconhecido como justo diante dos homens pela sua conduta. Nem todo que é reconhecido diante dos homens como justo foi justificado pela fé. Os hipócritas, por exemplo, simulam uma justiça que não possuem em suas obras. Mas todo aquele que é justificado diante de Deus pela fé será reconhecido amanhã como justo diante dos homens. E esse é o assunto de Tiago, lá na sua carta, que é diferente do de Paulo. Tiago, lá na sua carta, está falando de como um crente, que professa a sua fé, pode ser reconhecido como justo aqui no mundo. O será por suas obras, que serão obras diferentes depois que ele creu em Cristo. Mas o homem é justificado diante de Deus, não por suas obras, mas única e exclusivamente através da fé. Por isso diz o texto, verso 3: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, ou seja, o crer, lhe foi imputado como justiça. O objeto da sua fé, a promessa, foi imputada a ele como justiça. E diz aí o verso 4 explicativo: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se Abraão tivesse merecido por obras a justificação de Deus, não se diria que foi por graça, mas que teria sido um galardão, que ele teria pago então uma dívida. Mas a Bíblia diz que foi por graça que ele foi justificado. E então o verso 5 diz: mas aquele que não pratica, era Abraão, ele não tinha obras quando ele creu que merecesse o favor de Deus. Mas aquele que não pratica, não tinha obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, ele crê que Deus, através de Jesus, pode absolver do castigo uma pessoa pecadora. O ímpio é o pecador. Crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Quem é justificado não é nem o crente que já progrediu em santidade, foi transformado, já tem novas obras, vive em novidade de vida. Não, é o crente que está agora se arrependendo dos seus pecados e se tornando crente. Ninguém ainda viu sua vida prospectiva, só conhece sua vida anterior, que pode ter sido uma vida muito dissoluta, mas ele está sendo justificado agora, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo um pecador, porque arrependido do seu pecado, ele está confiando na promessa de Deus, ele está confiando no Evangelho, ele está entregando sua vida a Jesus. Mais adiante nós vamos entender um pouco sobre esta fé de Abraão, que no caso é a fé salvífica. Mas aqui de logo nós vemos que ele creu naquele que justifica o ímpio. E aqui eu acrescento uma outra informação, é a seguinte: alguém poderia dizer: pastor, vocês evangélicos creem que a salvação é só pela fé, que o homem é justificado diante de Deus só pela fé. Mas quem acredita que é pela fé e pelas obras, não seria então também justificado? Não, porque ele tem a fé para ser justificado, ele ainda tem a mais, porque ele está tentando se esforçar para fazer obras. Não, ele não seria justificado, exatamente porque para o homem ser justificado, ele tem que confiar inteiramente em Jesus Cristo como Salvador. Na medida em que ele quer
colaborar com suas obras. Ele está achando que ele pode complementar o que Jesus Cristo fez na cruz. Sua fé não é uma fé total, integral. Ele confia em Jesus em parte para a sua salvação, a outra parte ele acha que é ele que tem que prover. Ele, portanto, não tem a fé salvadora, porque a fé salvadora é a fé no Deus que justifica o ímpio. Note, Abraão não creu naquele que justifica o que tem fé e alguma obra. Ele creu naquele que justifica o ímpio. A Bíblia está dizendo que para eu ser salvo, eu tenho que crer que Deus em Cristo justifica o pecador arrependido que veio a Ele, que não tem obra nenhuma para apresentar, que perante Ele é um pecador, é um ímpio, mas está arrependido, está crendo. Eu tenho que crer no Deus que justifica o ímpio. Interessante que tem gente que, quando nós insistimos no que pregamos, dizem assim: vocês são muito radicais, porque vocês não formam laços ecumênicos com outros segmentos cristãos que acreditam que a salvação é por fé e obras. Há um só Deus, dizem eles. É verdade, há um só Deus, e o Deus único que há é aquele que justifica só pela fé. É o que a Bíblia diz aqui em Romanos 3:20: visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. O Deus que justificaria por fé e obras da cabeça deles não é o Deus único, não é o Deus verdadeiro. Há um só Deus, e esse Deus é aquele que justifica pela fé. É o que o apóstolo está dizendo. Senão estão servindo a outro Deus, não ao Deus da Bíblia. Crê naquele que justifica o ímpio. Veja o que a Bíblia diz lá em Gálatas sobre isso, depois voltamos para Romanos 4. Gálatas, capítulo de número 2, verso 16. Veja com atenção esse texto. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O texto diz que eu devo saber que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé, que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas note o que diz no meio: nós temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Eu creio nele para ele me justificar através da minha fé, sem as minhas obras. A fé salvadora é exatamente esta fé onde presume o arrependimento, pelo qual o homem se enxerga no espelho e conclui o que disse Paulo: em mim mesmo não vejo bem algum. Ele conclui como Jó: eu me abomino no pó e na cinza, não tenho nada a oferecer, sou um pecador miserável. Mas eu creio no Cristo que morreu por mim na cruz. Eu confio na promessa redentora de Deus. O meu coração converge para os braços de Cristo, crendo que Ele vai amparar a minha alma, me lavar com o seu sangue e me absolver no tribunal de Deus. Nós temos crido em Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras. Portanto, é preciso que aquele que crê entenda que ele não está apenas, ao crer, trazendo uma coisa que vai se somar com outras para a sua salvação. Aliás, ele nem deve olhar para a sua fé como se fosse alguma coisa que acrescenta algo ao que Jesus Cristo fez na cruz. A fé não se enxerga, ela enxerga Cristo, ela enxerga a cruz. Fé não é meritória. Põe a fé no lugar errado e não adianta nada. É a mesma fé que alguém colocou no lugar certo, porque o que muda não é o crer, é em quem se crê. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A fé não merece nada, no lugar errado leva à destruição. A fé, ela apenas faz nos olhar na direção que pode ser certa ou errada. E a fé salvadora nos faz olhar para Cristo e para a sua cruz, onde os nossos pecados foram expiados. Voltemos a Romanos, capítulo de número 4. Diz então a Bíblia:
versículo 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Davi diz: olha, feliz o homem, bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui a ele o pecado que ele cometeu, porque Deus já atribuiu o pecado dele a Cristo lá na cruz, e ele se refugiou em Cristo. Deus não vai imputar o pecado a ele, porque Jesus já levou sobre si o pecado dele e pagou na cruz do Calvário, e ele foi a Cristo, se refugiou nele, e agora os seus pecados são perdoados, são encobertos. Davi diz: bem-aventurado é aquele que é justificado por fé e não por obras. Aí no verso de número 9 diz assim: vem pois esta bem-aventurança de que Davi falou, sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? O que quer dizer isso? Os judeus, desde o pacto que Deus celebrou com Abraão, circuncidavam os seus filhos ao 8º dia do nascimento. A circuncisão era uma intervenção cirúrgica no órgão sexual masculino, removendo parte do prepúcio. E os judeus eram circuncidados. Os gentios, os povos não judeus, não tinham isso, eram incircuncidados. E aqui Paulo está querendo dizer o seguinte: Davi está dizendo que um homem mesmo pecador, porém que se refugia em Cristo, é perdoado, é justificado. Isso vale só para a circuncisão, ou seja, vale só para o judeu, que se distinguia dos outros através da circuncisão, ou vale isso também para a incircuncisão, para os gentios? Deus está disposto a justificar por sua graça através da fé, só judeus, só os circuncidados, ou qualquer um que vier a ele. Aí ele segue: porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Que argumento maravilhoso. Paulo vai dizer o seguinte: a Bíblia diz que quando foi anunciada a Abraão a promessa do Evangelho de que Cristo viria, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Aí Paulo pergunta: isso aconteceu antes de Deus ter ordenado que ele se circuncidasse a sua linhagem, ou depois? Porque se foi antes, então esta é uma bênção, a salvação, a justificação para todos, não só para judeus. Foi antes ou foi depois? Aí ele diz, verso 10: como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele não era circuncidado ainda. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, sejam judeus ou não. E estando eles na incircuncisão, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Veja lá em Gálatas, Paulo também fala sobre isso em Gálatas, no capítulo de número 3. Ele diz o seguinte, nos versículos 7, 8 e 9: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, não só os nascidos da carne, os que vieram da descendência física de Abraão, mas os que creem são filhos de Abraão pela fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quer dizer, os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, justificados pela graça, mediante a fé. Isso vale para judeus e gentios, para todos. Jesus disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Mas voltemos para Romanos, capítulo de número 4. Diz assim a Bíblia, no verso 16: portanto é pela fé que somos salvos, para que seja segundo a graça.
a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, os judeus, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos, acompanhem o que Paulo está dizendo. Paulo diz: é pela fé, para que seja segundo a graça. Se for por obras, não é graça. Deus justificou Abraão e fez dele o pai de todos os que creem. Abençoou não só com essa promessa a posteridade física dele, mas todo aquele que quiser crer em Cristo. Mas aí ele diz que Abraão creu, segundo o versículo de número 17, em Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O apóstolo Paulo, irmãos, quando fala da fé em Deus, do Deus que se revelou em Cristo, ele não aceita que você tenha a sua própria concepção de Deus. Ainda que você queira se referir a Jesus, se Jesus, como representado na sua imaginação, não condiz com o Jesus revelado da Bíblia, você está crendo em outro Jesus. Nós vimos que ele falou antes: há um só Deus, é aquele que justifica pela fé. Portanto, ele estava ali dando uma sacudida nos judeus. Se vocês não creem que ele justifica só pela fé, é no outro Deus que vocês estão crendo. A igreja romana, quando diz que salvação é pela fé e pelas obras, Paulo estaria dizendo: o Deus de vocês é outro. Deus é um só, mas esse Deus que é um só é aquele que justifica pela fé, não por obras. E aqui ele está dizendo que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele está querendo dizer que o Deus bíblico revelado também não é a divindade concebida pelos gregos, mesmo pelos filósofos. É interessante, irmãos, que houve nos primórdios do cristianismo dois sincretismos que corromperam o evangelho. Um foi dos judaizantes. Os judaizantes diziam ter abraçado o evangelho de Cristo, mas queriam misturá-lo com as tradições judaicas. E assim diziam que a salvação era pela fé em Jesus e pelas obras, ou pela fé em Jesus e pela prática dos rituais judaicos. Paulo os combateu na carta aos Gálatas. Mas o outro sincretismo foi o gnóstico. Eram alguns que diziam ter abraçado o cristianismo, mas queriam que o cristianismo fosse modelado pela forma dos gregos de verem filosoficamente a Deus. Entre os gregos havia a noção de que a matéria era perversa e má. Para os gregos, os espíritos dos seres humanos teriam existido antes dessa vida no corpo, teriam pré-existido, e que nós teríamos sido colocados dentro de um corpo por castigo. O corpo não fazia parte de nós, era como se fosse uma prisão, uma jaula dentro da qual fomos colocados. E logo a expectativa não seria de ter este corpo ressuscitado, por exemplo, redimido, era libertar-se deste corpo. Eles diziam que a sede do mal era a matéria e que o objetivo era se livrar do corpo. Quando isso se misturou com o pensamento cristão, alguns começaram a dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios para dizer que Jesus ressuscitou, que vai haver ressurreição para nós. Porque eles já estavam começando a achar que a esperança seria o espírito ficar fora do corpo sem um dia voltar para o corpo. É claro que quando o crente morre, sua alma vai estar com Deus, mas esse é o estado intermediário, não final. Nosso estado final vai ser dentro deste corpo, redimido, resgatado, transformado. Quando Paulo vai em Atenas, cidade grega, vai até o Areópago e fala da ressurreição, as pessoas estranham, os filósofos que estão ali dizem: que novidade é essa? Porque o corpo era visto como uma coisa ruim. Para os gregos, Deus nunca poderia ter criado a matéria, então a matéria era eterna, ela existia desde sempre.
A única coisa que a divindade poderia fazer era organizar a matéria, dar algum tipo de ordem, mas a matéria era eterna. Mas o Deus da Bíblia, irmãos, é o único que é eterno. A matéria não é eterna, foi Deus que criou a matéria. Conforme lá no Gênesis, ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja isso, haja aquilo, e apareceram. Ele criou do nada pela sua palavra, ex nihilo. Isso não existia no mundo grego, nada existia, e Deus criou pela sua palavra. Por isso que Paulo diz: Abraão creu naquele que chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Ou seja, Abraão creu no Deus revelado da Bíblia, não no Deus da sua preferência sentimental, mas no Deus revelado, no Deus que criou tudo. E quando Deus criou a matéria, não fê-la má. Pelo contrário, depois de criar tudo, a Bíblia diz que ele falou: eis que tudo é muito bom. A matéria também é boa. Deus criou as árvores, os pássaros, a terra, o nosso corpo. E faz parte da redenção não deixar nada para trás do que ele criou, mas redimir no crente tudo que foi perdido pela queda. Portanto, nós cremos na ressurreição da carne. Aí Paulo diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Versículo 18, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. Paulo aqui, irmãos, está querendo dizer o seguinte: a salvação é pela fé, mas vamos ser claros. Em quem você está crendo? Você está crendo no Deus que justifica pela fé? Você está crendo no Deus que criou todas as coisas do nada, no Deus que vivifica os mortos? Você está crendo no Deus que se revelou em Jesus Cristo? Quantas pessoas nós evangelizamos e elas dizem: eu tenho muita fé em Deus, mas o Deus delas é determinado por uma preferência sentimental, não pela revelação da Escritura. Abraão creu no Deus verdadeiro. E veja o que é dito sobre sua fé. Versículo de número 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Que coisa gloriosa! Deus prometeu que Abraão teria uma linhagem, e que dessa linhagem, descendência, viria o Salvador. Mas Abraão era um homem velho, o corpo era amortecido, já não mais habilitado a gerar. E Sara, sua esposa, também idosa, era estéril. Mas se Deus prometeu, ele com esperança creu contra a esperança. Ou seja, pela esperança que a promessa de Deus lhe dava, ele creu contra a esperança que o seu corpo lhe dava. As circunstâncias não davam esperança, mas a promessa de Deus dava. Ele creu na promessa de Deus, ele se agarrou à palavra de Deus contra tudo que via, contra tudo que enxergava. Isso mostra, irmãos, alguma coisa da qualidade da fé salvífica de logo. Aquele que crê em Jesus para a salvação não quer saber do que os outros estão pensando ou deixando de pensar, não. Podem expulsá-lo da sinagoga, pode expulsá-lo do gueto, ele crê. Ele não olha ao redor, ele não olha a circunstância, ele olha a promessa de Deus. Jesus disse em João 5,44 aos fariseus: como vocês podem crer, buscando a honra que vem uns dos outros e não aquela que vem só de Deus? Ou seja, vocês querendo aplausos mútuos, vão dizer que são pecadores e chegar aos pés da cruz? Vão querer confessar Jesus? Vocês não vão querer, porque vocês querem saber o que o outro pensa. Há muita gente que não quer ser crente, porque diz: eu vou ser associado com este povo radical, fanático e tal. Abraão, irmãos, não quis saber de circunstância. Eu estou velho, não é a idade. Sara está estéril. As circunstâncias não dão esperança, mas Deus está prometendo, eu me agarro a isso daí. Não olhe para as circunstâncias ao redor, olhe para Jesus. E diz aí: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele
tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui tem um outro elemento: a fé se agarra à promessa convicta, e a fé dá glória a Deus. Meus irmãos, se eu entendo que eu estava perdido e fui achado, estava morto e revivi, se eu entendo que eu estava nas trevas, agora estou na luz, que eu estava sentenciado ao inferno e tendo crido, agora eu fui absolvido, então eu vou dar glória a Deus. Não há nada em mim para se vangloriar, veio tudo dele, veio tudo da cruz. Eu vou agradecer a ele, eu vou glorificá-lo. E este é o marco da vida de fé, uma vida para glorificar a Deus. Por isso que, como eu disse antes, quem crê vai mostrar os frutos, porque agora ele vai viver para aquele que o redimiu. Ele é prisioneiro de Deus pelo amor. Meus irmãos, se quando alguém faz um bem muito grande a gente se sente eternamente devedor por um sentimento de gratidão àquela pessoa que nos socorreu, a gente sempre quer ajudá-la. Imagine se eu entendo que eu estava indo para o inferno eterno e Jesus me alcançou, que eu estava em trevas e agora eu estou vendo a luz do Senhor, que eu estava sob sentença de condenação e agora fui absolvido. Meus irmãos, o meu coração vai ser cativado, o meu coração vai ser aprisionado. Abraão glorificou a Deus pela fé, e o crente vai viver uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, diz o apóstolo, façais tudo para a glória de Deus. Fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus agora no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A verdadeira fé reorienta a vida. Não vou viver mais para o meu egoísmo, minha autossatisfação, eu vou viver para a glória daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 21 diz: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão estava certíssimo, seguro, se Deus prometeu, fará. Assim isso, ou seja, a fé, lhe foi também imputado como justiça. O objeto de sua fé, o crido, o Cristo da cruz, foi imputado a ele como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. O que a Bíblia conta sobre Abraão não foi só para ele, conta para nós, para sabermos que é para nós também. Não foi só para ele que o que Jesus Cristo fez foi tomado em conta, é tomado em conta também para nós, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Eu ia prosseguir para Tiago, mas eu vou parar aqui. O Evangelho foi apresentado, a graça de Deus foi apresentada, a exposição de Paulo, a ilustração de Abraão, para você saber que é para você. Jesus morreu por você. Arrependa-se do seu pecado, venha a Cristo, confie nele como o único e todo suficiente Salvador. Venha certíssimo de que ele é poderoso para fazer o que prometeu, e você vai passar das trevas para a luz, vai ser justificado por graça, perdoado, vai ter a paz do perdão, a reconciliação com Deus, seu coração vai mudar, ele o fará. Venha a Cristo nessa noite. Vamos ficar de pé.